Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje, então, a gente vai começar a falar do modernismo, que, academicamente falando, é uma escola literária que foi dividida em 3 fases. Só que, assim, para vocês conseguirem entender todas essas fases, preciso que vocês já tenham assistido às aulas passadas, de pré-modernismo, Semana de 22 e as 2 de vanguardas europeias. Então, hoje aqui a gente vai ver a primeira fase, que é considerada como fase de experimento, fase de destruição. Por quê? Porque é quando a gente coloca todos aqueles conceitos vistos no pré-modernismo, de romper com o passado, a gente vai colocar agora para valer. E qual que era o contexto histórico da época? A gente tinha São Paulo como centro econômico e centro cultural de todo o Brasil, tanto que a Semana de 22 ocorreu lá em São Paulo, e a gente estava vivendo uma crise econômica no Brasil. E quais são as principais características do modernismo nessa primeira fase? Eu vou ter um experimentalismo muito grande, eu vou ter uma quebra, uma ruptura com o passado, e eu vou também ter uma pesquisa estética, ou seja, eu vou procurar novos jeitos de fazer arte. Porque, como eu tinha falado no começo da aula, a primeira fase ela é considerada como a fase de rompimento, a fase de destruição. Então eu vou destruir as coisas que a gente havia construído no passado, eu vou fazer tudo diferente. E isso vai causar um conflito muito grande com a sociedade, porque ela não estava preparada para esse conflito, ela não estava preparada com essa quebra, com essa mudança tão grande. Além disso, os autores eles vão buscar pelo original, eles vão buscar pela verdadeira identidade brasileira. Lembra que eu falei lá no pré-modernismo que agora a gente vai querer retratar aquele Brasil que não era visto nas outras escolas literárias. Então a gente vai encontrar muito nacionalismo, a gente vai ter um foco nas vilas urbanas, nas cidades urbanas. Por exemplo, trazendo das vanguardas europeias, a gente vai ter São Paulo como uma cidade futurista. Além disso, os autores eles vão querer quebrar com o passado, eles vão querer causar muita polêmica. Então a gente vai ter, na verdade, uma liberdade formal, diferente do parnasianismo, que era uma escola literária muito rígida. E quais eram as figuras importantes dessa primeira geração modernista? A gente vai ter o Oswald de Andrade, que vai ser muito criticado, porque ele vai gerar muita polêmica. Em suas obras, por exemplo, ele vai começar com um romance, de repente vai ter uma colagem, uma poesia, ele vai misturar muito esses estilos. E é uma coisa nova, uma coisa inovadora. Então as pessoas assim vão ficar meio com o pé atrás, vai gerar muita polêmica, vai gerar muita crítica. E vamos analisar esse trechinho aqui de pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então aqui a gente consegue ver bem que ele está criticando aquele formalismo que existia, por exemplo, no parnasianismo. Então ele está falando, gente, vamos quebrar com isso de ficar escrevendo como diz a gramática brasileira. Outro autor muito importante nessa época é o Mário de Andrade. E ele vai valorizar muito São Paulo, ele também vai pesquisar muito sobre o Brasil, ele vai falar realmente da nossa cultura. Então ele vai falar, por exemplo, do nosso folclore. E ele vai ter um negócio que a gente chama de impulso inconsciente. Ou seja, ele vai escrever tudo que vem na mente e depois ele vê se ele gostou daquilo, se realmente ele pode publicar aquilo. E é o que ele diz no prefácio de Pauliceia Desvairada. Vamos ler um trechinho. Quando sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo que o meu consciente me grita. Penso depois, não só para corrigir, como para justificar o que eu escrevi. Daí a razão deste prefácio interessantíssimo. E a principal obra do Mário de Andrade foi Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, ou o que a gente chama hoje de anti-herói. E por que esse nome? Porque ele retratou o brasileiro como ele realmente é, com suas qualidades, óbvio, mas também com seus defeitos. Então não é aquele herói idealizado que a gente tinha nas outras escolas literárias. E agora, para fechar nossa aula, vamos ver alguns dos principais quadros que costumam cair no Enem quando está relacionado com essa primeira geração do modernismo. Então a gente tem Anita Malfatti, temos o Di Cavalcanti e temos também a Tarsila do Amaral. Então é isso, gente. Essa foi nossa aula. Como eu sempre falo, procurem algumas questões do Enem para vocês irem se acostumando, se familiarizando com o estilo de exercício. E qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem aqui pra gente.